passa hoje pelo Centro Histórico de Cuiabá pode não ter noção da importância que esse espaço teve não só para Cuiabá, mas também para Mato Grosso e até mesmo para o Brasil, já que em determinado momento da história do Brasil, colônia Cuiabá foi o maior fornecedor de ouro para a coroa portuguesa. Cuiabá primeiro se formou a partir das lavras de Sutil, que são a descoberta de ouro no córrego, onde hoje é o córrego da Prainha, que infelizmente foi canalizado, tá? Que deu formação à primeira, o que primeiro se pode dizer como cidade de Cuiabá. Eram formados basicamente por Rua de Baixo, que é essa rua que a gente está nela hoje, a Rua do Meio e a Rua de Cima, que é a Rua Pedro Celestino. O que acontece? Essa formação de Cuiabá se deu dessas casas, e tinha também uma característica de casas muito juntas e casas com período colonial, justamente por conta da influência portuguesa. Uma cidade que tem o privilégio de ter sua história preservada faz com que os atuais moradores busquem saber um pouco mais das suas ruas, suas casas, suas famílias e seus costumes, vendo as imagens de como eram as construções antigas e como os antigos moradores moravam e construíram o futuro da nossa cidade. A colonização portuguesa no Brasil teve muito essa influência na construção dos imóveis. Além disso, tinha uma característica muito peculiar, que era construir uma casa ao lado da outra. É muito comum você encontrar dentro do Centro Histórico de Cuiabá e de tantos outros do país, imóveis que eles usam paredes geminadas, ou seja, uma parede de um imóvel serve como parede para o outro imóvel. Isso foi dado inicialmente por uma questão de segurança, porque na época da formação de Cuiabá, Cuiabá não tinha segurança. Tinha um problema sério com os índios, com o ataque de índios, então por isso essa formação de uma casa ao lado da outra. Em relação ao material utilizado para fazer esses imóveis, para construir esses imóveis, isso deu-se basicamente pelo material que havia disponível na época, porque a única forma de se chegar até Cuiabá basicamente era pelo rio. Então o transporte de materiais construtivos para chegar até Cuiabá era muito dificultoso. Por isso, então, a única facilidade que as pessoas tinham para fazer isso era usando o material que tinha disponível aqui. O que tinha disponível? Tinha disponível o barro, basicamente, e a madeira. Então, de que forma que eram construídas as casas desse período? Eles faziam, basicamente, uma vala no chão, que hoje a gente usa a viga baldrame, que é usada no lugar da viga baldrame. Essa vala era cheia de pedras, enchida com pedra de mão, ou também eram utilizados a pedra canga como fundação. Acima disso eram feitos blocos basicamente de argila. Esse bloco é composto por argila, por capim e na época também usava-se o estrume bovino, e disso era construídas as moradias. A estrutura basicamente era feita de madeira. Até hoje, a maioria dos imóveis da área histórica é basicamente composta por uma estrutura de madeira formada por esteios ao invés de pilares, que hoje o que a gente chama de pilares, antigamente era esteio. E as telhas também eram aquelas telhas que ficaram famosas por ser conhecidas como as telhas moldadas na coxa dos negros, que é da época da escravidão. E nisso se constituiu o imóvel. A arquitetura em si, ela tem diretamente uma influência portuguesa e espanhola. E isso pode ser observado em muitos casarões aqui do Centro Histórico. O Centro Histórico de Cuiabá é um verdadeiro museu ao céu aberto, com suas ruas e casarões que contam muito da cultura e da história cuiabana. Hoje, muitos dos espaços estão em avançado estado de desgaste e abandono, mas o IPHAN vem trabalhando para preservar essa riqueza de Cuiabá, que é o seu antigo centro. O IPHAN atualmente, como a superintendência mais nova de todas as superintendências do IPHAN, ele tem um trabalho de restauração de alguns imóveis através de um programa do governo federal denominado PAC Cidades Históricas. Esse programa prevê um investimento de aproximadamente 10 milhões de reais na recuperação de imóveis públicos localizados na área tombada aqui de Cuiabá. Uma cidade sem história e sem laços com o seu passado não passa de um aglomerado de prédios e pessoas. Uma cidade celebra as conquistas e os avanços. Em Cuiabá, o calor humano é tão forte quanto o de seu clima,
E sua cultura, sua arquitetura e sua história fazem com que seus habitantes tenham orgulho de sua história e de suas origens.